Fala, devs! Então, bora lá para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um conteúdo sobre a configuração do Firebase Firestore. Porque com essa dica aqui, você já vai dar o primeiro passo para criar o seu próprio app. Fala, dev! Meu nome é Gabu, sou criador do canal da Gabu Dev e se você está precisando de ajuda no seu app, entre em contato conosco no primeiro link aqui do comentário. Então bora lá, porque hoje a gente vai trazer um assunto muito legal, que é configurar de fato do zero o seu banco de dados Firestore. Porque assim, vamos lá, trazendo uma introdução. A gente tem basicamente dois tipos de banco de dados que a gente pode utilizar nos nossos projetos. Tem vários outros, mas só trazendo aqui para um contexto, a gente vai colocar nesses dois escopos aqui que seja mais fácil. Mas tem bancos vetoriais também e outros tipos. Mas nesse caso, para a gente desenvolver software, a gente poderia estar utilizando um banco SQL, né, mais SQL, SQL Server, entre outros, e a gente poderia estar utilizando o NoSQL, né, que é o NoSQL, né, que é tipo assim, você não vai usar SQL para construir os seus aplicativos. E esse é um jeito muito legal de você pensar e de você estruturar a sua aplicação. E aí, como é um paradigma diferente, você precisa estar preparado para isso, para você falar, pô, beleza, é totalmente diferente do que eu estou imaginando, mas tem algumas dicas que eu vou trazer aqui para vocês para facilitar o processo de configurar o Firebase e de você ter, de fato, né, uma aplicação que dê para usar. Eu tenho projetos que rodam com o Firebase, tem mais de 3, 4 anos, e a minha fatura não bateu os 25, 30 mil reais ali. Então, obviamente, né, esse é um projeto pequeno que fazia sentido, mas às vezes quando você precisa escalar, às vezes para um projeto grande, pode ser que não seja a melhor alternativa. Mas pode ser que se você trabalhar da melhor forma, você consiga ter um ótimo desempenho também na questão de custo-benefício. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui na aula de hoje é vocês acessarem o link que está aqui na descrição, que é o console.firebase.com. Porque aí a gente vai entrar nessa tela ou digita no Google, por exemplo, firebase.google.com. Aqui você tem que fazer o login da sua conta. Eu já estou logado aqui na minha conta, então é bem tranquilo para a gente seguir. E vamos aqui para o nosso Go to Console. Eu já vou ter vários aplicativos aqui, mas vamos criar um novo, né? Criar um projeto. Vamos ver. Beleza. Ó, então, vamos criar um projetinho aqui, My Trip. My Trip Organize. Vamos ver. Então, vamos criar aqui um banco de dados como se a gente estivesse utilizando para organizar a nossa viagem, né? Então, vamos supor, eu queria colocar os lugares que eu vou, eu queria mapear tudo num aplicativozinho para, por exemplo, não deixar no Google Docs ou até mesmo não deixar esse projeto, por exemplo, no WhatsApp. Então, eu vou clicar aqui em continuar, beleza? Pode ativar aqui, ó. Vou colocar na conta aqui da Gabu Dev mesmo, para criar o projeto. Deixa o projeto criando aqui. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia sobre o Firebase. O Firebase é uma ferramenta gigantesca que a maioria dos apps usam, por exemplo, para enviar push notification, analytics, crashlytics. Então, aqui nesse contexto de hoje, a gente vai falar só de uma ferramenta que tem no Firebase chamada Firestore, que é o banco de dados que existe lá. E nesse banco de dados, o mais legal dessa ferramenta é, sabe quando você precisa criar um projetinho que você precisa de dados em tempo real? Vamos supor, você quer criar um app para mapear, por exemplo, entregas de motoqueiro, você quer criar um app para acompanhar alguma coisa que precisa ser atualizada em tempo real, ou um app, por exemplo, de restaurante, ou o app mesmo desse My Trip Organize aqui que a gente acabou de ter uma ideia, que você quer compartilhar com os seus amigos que também vão nessa viagem, e aí você quer que quando souba qualquer coisa, todo mundo receba isso em tempo real, sem precisar, tipo, ficar abrindo o app ou deixar o próprio app aberto e já ter essa informação. Então, com o Firebase a gente vai ter isso. Só que a gente vai ter um ponto aqui muito interessante, que é você organizar o seu banco de dados pensando em documentos e coleções. Então, para isso,
Antes da gente voltar aqui para o projeto e tudo mais, deixa eu abrir um ScaleDraw aqui, só para a gente trocar ideia sobre essa questão de coleções. Isso aqui é muito importante, porque nesse ponto vai te facilitar a modelagem do seu banco. Quando eu comecei a modelar com o Firebase, eu modelava pensando em SQL. Então, o que acontecia? Eu fazia muitas consultas para conseguir os dados que eu queria para montar uma tela. Nesse tipo de banco de dados, você não trabalha dessa forma. Deixa eu mostrar aqui. Então, abrimos um ScaleDraw aqui, que a gente costume. Vamos trazer aqui, ó, o Firebase é laranja. Então, vamos trazer aqui, ó, Firestore, na verdade, né? Então, quando a gente está falando de Firestore, a gente vai ter algumas. Vamos colocar aqui algumas premissas, né? A gente vai estar falando de um banco no SQL. Então, a gente vai trabalhar com coleções, coleções e documentos. Essas palavrinhas aqui, ela é muito legal e é importante para a gente entender como que a gente modela um banco de dados trabalhando com documentos. Então, imagina que o Firestore fosse um grande Google Drive. E aí, dentro desse Google Drive, você vai subindo os seus documentos. Então, por exemplo, vamos supor, aqui, ó, deixa eu trazer aqui para cima. Ó, eu tenho aqui o usuário. Normalmente, o que, é que você faz no usuário, né? Você guarda aqui o nome, você guarda o e-mail, você pode guardar a senha, né, criptografada, quando você precisa de dados do usuário. Aí, vamos supor, a gente está falando de um projeto aqui de viagem, né? Então, a gente vai ter minha trip. Ou seja, vou ter aqui as trips e os usuários. Então, aqui, a gente vai estar falando, por exemplo, a gente pode dar um nome para essa viagem, né? Tipo, sei lá, viagem de honeymoon, sei lá, lua de mel, viagem para algum evento, a gente pode dar o nome. A gente pode colocar a data que vai acontecer essa viagem. Então, por exemplo, start date, end date. E aí aqui que vai começar a criar algumas complexidades. Porque se a gente está trabalhando com o banco SQL, então vai funcionar da seguinte forma: eu tenho a tabela de usuários, tenho a tabela de trips, aí eu tenho que fazer um relacionamento aqui, né, de N. Ó. Aí normalmente, num banco SQL, a gente iria vir aqui, ó, puxar uma seta, né? Aí nessa seta eu ia ter um relacionamento aqui, ó, N para N. Ou seja, muitos usuários poderiam ter muitas viagens, né? Mas, não, acho que é N para 1. Ah, não importa. Mas vocês entenderam. Que você vai ter, né, várias linhas relacionadas com usuários e viagens ali para a gente conseguir montar essa estrutura. Só que quando a gente está trabalhando com o Firestore, a gente vai esquecer esse N barra N aqui, e a gente vai modelar o nosso banco da seguinte forma. Deixa eu tirar um pouco desse zoom aqui, que eu tô achando que... Pera aí. Que eu dei zoom demais no ScaleDraw e tá tudo muito grande. Isso. Ó. Então eu tenho aqui o Firestore. Beleza? Pode deixar ele grande aqui, não tem problema. Trabalha com coleções. A gente vai ter os usuários e as viagens. Para esse projeto, se a gente fosse mapear, né, cada viagem, eu teria que vincular os usuários. Então, um jeito legal de você fazer isso é você vir aqui, ó, ter a tabela de usuários, beleza, tá? Aí, aqui dentro, eu ia ter uma coleção, ó, deixa eu colocar aqui, peraí. Aí, dentro das viagens, eu teria um novo campo chamado Users. E esses campos Users, eles vão replicar pra gente os campos aqui, nome, e-mail, o password eu não preciso, eu poderia replicar o nome, e-mail e o ID desse usuário. Ou seja, dentro da minha coleção, ou seja, dentro do meu documento de viagens, eu tenho todos os usuários que participam daquela viagem. Por quê?
No banco de dados SQL, a gente iria fazer essa abordagem aqui, ó. Né? Se a gente estivesse pensando em SQL, a gente teria só um array com um UID. Só que se eu faço isso, qual é o problema? Não sei se vocês já entenderam. Qual que é o problema? Eu tenho que, toda vez que eu for montar uma viagem, eu preciso... Ó, toda vez que eu for montar... Aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar fácil. Vamos colocar aqui, ó, a versão no SQL. Vamos colocar aqui em verde. E uma versão aqui SQL. Eu gosto de fazer essas comparações entre um tipo de banco e outro, para a gente começar a fazer a virada de chave na nossa mente para pensar como banco SQL. Então, se a gente fosse trabalhar no SQL, eu teria que vir aqui, ó, e toda hora consultar os meus usuários. Então, vamos supor, se eu tenho uma viagem e essa viagem tem 5 usuários, eu vou fazer uma busca de 5 usuários na minha tabela de usuários. Trabalhando aqui no conceito de criar o Firestore pensando como SQL. Se fosse um banco SQL, a gente ia conseguir fazer o InnerJoy e buscar tudo. Mas nesse caso, não. E muitas vezes, qual é o maior problema para você que está aí do outro lado da telinha na hora que você está desenvolvendo com Firestore? É pensar como SQL e fazer exatamente isso que eu falei. E aí você começa a criar tabelas para um monte de coisa. E aí na hora que você vai consultar um dado, você, opa, pera aí, eu tenho que fazer uma busca. Aí você faz um filter weight, aí você consegue. Aí o negócio escala nas consultas lá no Firestore, bate lá no talo. Aí você fala, pronto, meu projeto não vai dar conta e vai ficar muito caro. Obviamente por conta de uma decisão de arquitetura e não por conta só do custo do banco de dados. Então, quando a gente está modelando no Firestore, a gente faz esse tipo de modelo, né? Usuário. Aí toda vez que eu for criar uma viagem, eu já vou adicionar os usuários aqui. E aí eu copio os dados do usuário para cá. Existe, aí entra um ponto legal do Firestore, é que eu vou mostrar para vocês que existe uma aba chamada Extensions. Existe uma extension lá para garantir a integridade dos dados. Ou seja, você pode ligar essa extension e toda vez que o usuário for atualizado, ele atualiza os dados de todos os usuários em todas as coleções que você tiver. Então, é um processo de garantir que o nome está correto, que o e-mail está correto. Porque uma das dúvidas de quando a gente pega os dados do usuário e coloca dentro da viagem, que as pessoas me fazem, é que, pô, Gabo, mas se eu atualizar, o que vai acontecer? Calma. Aí a gente usa essa extensão para facilitar. Essa extensão sobe uma Cloud Function e essa Cloud Function faz esse processo para a gente. É só apertar um botão, instalar e tá pronto. A gente não precisa de fazer nada a mais de código, beleza? Então bora lá. Então essa aqui é a estrutura que a gente vai montar. Essa estrutura aqui a gente não quer. Então deixa eu... Acho que eu não sei fazer um X aqui não. Mas vou deixar aqui em vermelho para mostrar que esse não é o jeito que a gente quer. Ou seja, eu vou escrever aqui. Não indicado no SQL. Beleza. Então, deu essa parte aqui da estrutura. Vamos voltar lá para o Firestore para ver o que a gente precisa ainda fazer de configuração para criar o nosso projeto. Então, a gente já criou o nosso projeto no Firestore, ou no Firebase, e agora a gente precisa criar a nossa database. Então, vamos voltar lá. Ó, o projeto criado. Você vai clicar aqui em continuar. Espera ele abrir. Beleza. Aqui é uma plataforma que você tem tudo, basicamente, para você criar, né, um projeto com Firebase. Mas nesse caso, a gente vai clicar aqui em criação. Vamos vir aqui em Firestore Database. Ó, ele vai carregar aqui. E aí a gente vai clicar para ele criar o nosso banco de dados. Então a gente vai vir aqui, ó, criar banco de dados. Aí default, a região. Eu normalmente coloco ou nos Estados Unidos ou nessa região US ou Carolina do Norte. É isso. Carolina do Sul, na verdade. E aí, clico aqui em continuar. Aí aqui vai entrar
numa das configurações muito importantes desse banco de dados, que é as regras de leitura e escrita. Para facilitar o processo, a gente vai colocar aqui no modo teste e lembra que esse modo teste ele só vai funcionar por 30 dias. Pô, Gabu, tem como eu estender esse teste? Tem. Vou te mostrar assim que a gente for criado. Mais para frente a gente vai ver, né, a questão de bem simples de como você poderia configurar as regras aqui do Firebase. Obviamente, com o Gemini e com todos os recursos que a gente tem, é bem rápido você fazer essa configuração. Antigamente, né, vamos dizer assim, você precisava ir lá, entender a sintaxe, criar uma por uma, mas agora você faz o processo bem rápido. Beleza, Firebase criado e funcionando. Eu tinha falado aqui para vocês das extensions, então você pode vir aqui nas extensions, conheça, tem várias, tá? Aí você pode, por exemplo, um dos vídeos do canal que eu fiz da integração com o Stripe foi utilizando o Firebase, né? Então tem a integração aqui com o Stripe, mas você pode vir nesse hub, tem várias coisas, entendeu? Tipo muita coisa mesmo. E a parte que eu falei lá da coleção, ela tem aqui, Soft Delete, Firestore User Document, ó, é isso mesmo. Firebase User Document. Ó, o que, que ele faz basicamente? Ele cria um documento específico quando um novo usuário é criado no Firebase Out. Isso aqui já é uma parada legal, mas tem um outro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para mostrar para vocês. Que, ó, tem o de quando você deleta, né? Talvez eu não. Se eu não achar aqui rápido, eu vou deixar o link para vocês no comentário e depois vocês podem utilizar. Mas tem muita coisa aqui. Você pode entrar aqui com calma e aí você vai visualizando. Por exemplo, você vem aqui utilidade, já vai ver várias coisas relacionadas a isso. Exportar dados, tipo, tem muita coisa já pronta. E é por isso que eu gosto desse banco, principalmente para você prototipar as coisas. Aqui, ó. Connect Firebase. Por algum motivo tirar um. Aqui, ó, one. Não sei o que aconteceu, não. Pera aí. View details. View details. Sei lá o que aconteceu, mas era essa extensão one aqui, ó. Implement one relationship, part between two collections in Cloud for Store. É algo parecido com isso, mas deve ter alguma outra extensão já melhor. Mas depois eu deixei para vocês. É só ler aqui também, vocês vão encontrando umas coleções que vão fazer sentido para cada um. Mas beleza. Firebase aqui funcionando, já está tudo no jeito. Temos aqui o nosso banco de dados. Então agora a gente passou, né, aqui eu expliquei para vocês como que a gente monta a estrutura de dados aqui nesse projeto, né? Os usuários, os strips, as extensions e tudo mais. Já tem extension até para o próprio Firebase Out, então se você quiser você pode simplesmente pegar aqui para IA. Tem várias coisas, ó. Você clica aqui, ó, Cloud Firestore, todas as extensões, Trigger Email, Translate, Delete, Search Firebase com o TypeSense, tem integração com a Twilio, você tem como diminuir as URLs quando você gera as coisas. Galera, assim, você pode ir lendo aqui cada coisinha que aí você vai pegar coisas para facilitar o seu projeto. Eu não sei porquê, mas eu acho que era essa conexão desse Yaman aqui, não sei porquê foi removido. Eu lembro que eu acho que era essa que eu utilizava. Mas, beleza. Isso aqui vocês podem ir vendo depois com calma. Acho que quando clica em instalar, talvez já vai. Talvez o problema seja... Cadê? Beleza. Depois a gente vê isso aí. Tá. Então, aqui, a gente vai começar a fazer agora como que a gente começa a popular esse banco de dados. Quais que são os steps? O que eu preciso fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, clicar aqui em coleção. Vamos criar uma coleção aqui de usuários. Aí você pode clicar aqui, Flamengo automático, colocar um campo nome. Esse campo eu vou chamar de Gabu. Vou criar um campo aqui chamado e-mail. Vou colocar o gabu@gabu.com e vamos salvar. Pronto. Já temos aqui a nossa primeira coleção. Então, o que fica nessa primeira coluna a gente chama de coleção. O que está aqui são os documentos. Ou seja, são todos os usuários que eu tenho. Aí, por exemplo, eu tenho um usuário aqui
E o identificador aqui da coleção é esse dado, tá? E aí, esse é um ponto, na hora que você vai consultar lá no Flutter, ou no JavaScript, tem um doc.id. Esse doc.id te devolve esse dado. Vamos criar uma coleção aqui agora de trips. Ou seja, essa trip vai ter vários usuários. Então, eu posso vir aqui e colocar um array que, sei lá, vou colocar 1, 2, 3, 4 aqui só para testar. Vamos colocar o nome aqui. Primeira viagem. Aí eu posso vir colocar aqui o start date. Aí tem o próprio tipo de data aqui, se você quiser. Ó, tem um timestamp. Então eu posso colocar, eu vou dia 15 às 18 horas, por exemplo. Aí tem o finish ou end date aqui com esse timestamp. Vamos colocar que a minha viagem vai durar 4 dias e vou chegar também às 18. Beleza. Salvei. Tem aqui minhas trips. Aí o certo aqui é a gente ter a autenticação do usuário ou a gente linkar com esse dado. Eu posso vir aqui em trips, vou vir aqui em usuários e vou linkar o usuário. Só que se eu fizer desse jeito, na hora que eu precisar buscar o nome das pessoas que estão nessa viagem, vocês concordam comigo que não vai dar, né? Eu vou ter que pegar aquele ID e consultar. Então, para ficar da forma que eu mostrei para vocês, a gente tem que vir aqui, ó, deixa eu copiar. A gente vai deletar esse dado. Vamos criar um novo. Vamos chamar ele de mapa. E aí a gente vai ter o ID aqui. Vai ter o nome Gabu. E vamos ter o e-mail. Aí nesse e-mail aqui, a gente vai colocar, né, o mesmo e-mail que está lá. Mas aí, nesse caso, você pode fazer isso, você vai fazer isso de forma programática, né? No seu próprio projeto, na hora que você vai linkar os usuários daquela viagem, você já pega, já manda tudo isso aqui para o Firebase. Aí agora, quantos usuários vai ter nessa viagem? Né? Vai ter uma pessoa, vai ter 2 pessoas. E aí você tem todos os dados das pessoas. Se eu precisar mandar um e-mail, se eu precisar de mandar qualquer coisa, né, saber o nome, mandar o e-mail. E aí, se eu quiser saber dados mais importantes daquela pessoa, né, daquele usuário, aí eu pego o ID e consulto a tabela de usuário numa tela específica. Qual que é a regra? Qual que é a dica do time do Flutter mesmo, do time do Firebase? Anota isso aí. Você cria uma coleção por tela. Vou repetir, uma coleção por tela. Ou seja, se eu tenho uma tela com informações da viagem que precisa ter informações do usuário, então eu vou criar uma coleção que já tem tudo isso. Então, na hora que eu for usar o meu projeto, na hora que eu for inserir os dados, eu já me preocupo, essa coleção como eu vou consumir? Porque aí você pode fazer o seguinte, você pode ter coleções, vamos dizer assim, de mais baixo nível, coleções que você vai populando para você buscar os dados, mas você pode ter, aí você precisa ter uma coleção específica para cada tela. Se você faz isso, você diminui o seu custo no Firebase, a velocidade aumenta, porque é uma consulta só, né? Ou você consulta todas as viagens daquele usuário, e aí você pode ter um novo campo aqui, né? O usuário que criou, né? O Created User ID, alguma coisa assim. Então, para eu buscar todas as minhas viagens, eu também não preciso fazer a busca nesse array, né? Não preciso fazer um not in dentro desse array aqui. Eu posso simplesmente, todas as coleções do meu usuário é uma busca simples. E a busca simples faz com que seja muito mais rápido. E aí, agora tem um outro ponto aqui que a gente precisa mostrar, que é a parte das permissões. Que é aqui, ó, você clicar em regras. Ó. Gabu, como é que eu aumento a minha regra aqui quando ela está funcionando para o meu teste? Ó, você pode mudar essa data. Mas o certo é o seguinte. Ó, a leitura, normalmente você pode deixar liberado, ou a leitura também, você pode colocar assim, ó, só pode ler se o request.auth for diferente no. Normalmente a gente coloca a leitura, depende do projeto, né? Depende da coleção, mas tem coleções que a gente já deixa ela sem autenticar, porque às vezes você precisa de consultar dado no seu app antes do usuário estar logado. Então essa coleção não pode
Então essa coleção não pode estar dentro dessa regra aqui, porque isso te prejudica demais. Porque aí na hora que você vai consultar, você não consegue, porque não existe. Então você também pode utilizar, depois que você criar aqui o seu projeto, você pode vir aqui no Gemini e pedir o Gemini para te ajudar a fazer toda a criação dessas regras. Então não precisa se preocupar tanto. Mas qual é o alerta e qual que é o disclaimer? Tipo assim, alerta vermelho piscando. Na hora que você for pegar esse código e colocar em produção, você precisa ter definidas essas regras. Por quê? Se você deixar escrita sem autenticação, então qualquer pessoa que baixa os dados lá do seu Firebase, por exemplo, se subir no Flutter Web, vai estar lá no AST as conexões do seu Firebase. Pega aquelas conexões e metralha de dados em cima do seu app. Aí você lança um app achando que vai estar tranquilo, e aí alguém pega, descobre esses dados e sobe lá e atrapalha todo o fluxo do seu aplicativo. Então, a questão das regras é algo muito importante. Então, assim, isso aqui tem uma parte legal também que é criar os índices, tá? O índice, ele facilita a busca quando você tem uma busca mais complexa. Por exemplo, vamos supor, eu quero buscar todas as viagens do meu usuário que começam a partir de janeiro e termina antes de junho para o meu usuário. Então, eu tenho 3 dados para serem consultados. Para isso, a gente vai precisar de criar um índice. Você pode vir aqui e criar um índice manual, tá? Para cada campo, a ordem que você quer, arrays e tudo. Só que na hora que você está realizando a consulta no Firebase, ele vai dar um erro no seu console. E aí você só clicar naquele link e ele já cria o índice para você da pesquisa que você está fazendo. Então você não precisa se preocupar muito de fazer isso aqui na mão. Isso aqui é até novo para fazer o upgrade. Mas beleza. E aqui a gente já tem a nossa coleção, o nosso primeiro banco de dados configurado. Galera, eu lembro até hoje a primeira vez que eu fiz isso e falei: caramba, agora eu tenho um banco de dados. Com esse banco de dados, tá tranquilo. Eu consigo lançar o meu app, consigo avançar, consigo fazer várias outras coisas. Então, galerinha, esse vídeo merece o seu joinha, né? Então, deixe o seu joinha aqui, se inscreva no canal, comente se você também já utilizou o Firebase, se você utiliza, ou se você odeia o Firebase porque eu tive uma fatura de 10 mil reais no meu cartão, Gabu. Então, assim, não quero usar nunca mais. Mas é isso, galera. Espero conectar vocês num próximo vídeo. E, obviamente, eu quero trazer depois outros conteúdos de conectar no Firebase e tudo mais. Como eu já fiz alguns vídeos, por exemplo, esse aqui do Stripe, que era conectando no Firebase, é um pouquinho parecido, mas se vocês quiserem que a gente continua esse projeto aqui, só deixar aqui também no comentário. E valeu demais, galerinha. Até o próximo vídeo.